Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para esse tempo de culto, louvor e adoração. Minha palavra é que a boa mão do Senhor seja sobre ti, sobre a sua casa, sobre a sua família, que você tenha tido uma semana muito rica e abençoada. E Deus nos conceda um tempo de culto, de comunhão e também do partilhar da mesa do Senhor. Que Deus seja conosco. Estamos iniciando o primeiro domingo do mês de março, aniversário da nossa comunidade, aniversário da nossa igreja, 67 anos de vida e missão. Tivemos a introdução, o prelúdio do nosso culto, feito pelo nosso irmão saudoso Darlan, amigo, companheiro de muitos anos, muito tempo. Quis homenageá-lo desta forma, baixando esse vídeo que ele tinha no YouTube, para os amados irmãos, aqueles que não conheceram, veio a falecer no mês passado. Mas devido um pouco também, estava com alguns problemas de peso, e oramos pela sua família, por toda a sua casa, para que Deus possa abençoá-los. Mas está aí a nossa homenagem, recordar a vida, o ministério, a trajetória desse músico, desse amigo Darlan, dentro da nossa igreja metodista, como também em muitas outras igrejas. Que Deus o abençoe. Nesses tempos de Covid, onde estamos adentrando mais 15 dias na fase vermelha de confinamento, decidimos então, toda a clã, fazer esse culto, os próximos 2 cultos online. Depois vamos reunir novamente para saber como vamos caminhar. Mas enfim, nada impede que possamos iniciar as comemorações do nosso aniversário. E eu escolhi como tema para o mês, ao longo de todo o mês, o Salmo de número 67, apenas o verso 1, que diz assim: é um salmo de cântico, diz: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto. Com esse salmo de número 67, verso 1, eu quero iniciar esse tempo de culto, não atividades de aniversário da nossa igreja, porque já iniciamos hoje pela manhã nosso culto matutino, com ceia, com a palavra trazida pelo nosso reverendo Pedro, mas continuar nesse espírito de louvor e adoração. Quero que você possa vivenciar esse tempo de culto com muita alegria. Hoje teremos um pregador todo especial, pastor Roberto, da igreja presbiteriana, aceitou convites e estará trazendo a palavra para nossos corações no dia de hoje, nesta noite. E logo mais depois estaremos voltando para o tempo de Santa Ceia. Deus os abençoe. Seja para o nosso primeiro ato uma palavra de oração a Deus. Soberano, querido, amado Deus, quero agradecer e agradecer a Ti por tudo que o Senhor tem feito sobre nós, ó Pai. Por esse tempo que estamos vivendo de confinamento, por esses tempos difíceis, a Tua boa mão nunca se apartou de nós. A Tua doce companhia sempre esteve conosco, ó Pai. E é isso que traz alegria, paz e segurança ao coração. Por isso não temeremos nada, porque o Senhor está conosco, a Tua vara e o Teu cajado nos conforta e nos consola de todo mal, de todo perigo, ó Pai querido. Seja sobre nós a graça do Senhor, como diz o Salmo, que seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto. Que essa palavra, que esse Salmo seja uma verdade, seja uma realidade no coração e na vida da Tua igreja reunida, ó Pai, nesses tempos de distanciamento, mas um só espírito, mesmo distante, mas um só coração, de louvar e agradecer a Ti e viver a unidade e a comunhão do corpo de Cristo. Nos abençoe e nos conceda um tempo de culto abençoado, rico, e que a Tua palavra possa falar fortemente ao coração de todo aquele que espera ouvir a Tua voz. É no nome de Jesus Cristo, Teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador, que eu oro a Ti. Amém. Amém. Deus os abençoe. Tenhamos um tempo de culto abençoado, rico e gracioso na presença do nosso Deus.
existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom De joelhos partamos nosso pão, de joelhos
noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre cada um dos irmãos metodistas de Jundiaí. É com muita alegria que recebi o convite para participar deste agradecimento pelos 67 anos da Igreja Metodista aqui em Jundiaí. Momento muito importante na caminhada da igreja, um testemunho inegável da presença viva de Jesus em meio à comunidade. Trago um abraço forte também dos nossos irmãos presbiterianos aqui de Jundiaí. Minha história cruzou com a história da Metodista de Jundiaí quando conheci a Madalena, a filha do seu Zé e da dona Neide. Posso dizer que fui abençoado abundantemente, pois recebi o amor incondicional de uma mulher virtuosa. Recebi o abraço de um pai e de uma mãe como quem ganha um filho, e o acolhimento caloroso de uma comunidade que recebe um irmão querido. Mas algo me marcou profundamente nessa história, né, ao longo desses anos, dessa história cruzada. O sentar à mesa como unidade em Cristo. E hoje, Deus me permitiu mais uma vez estar de volta à mesa para viver a comunhão do pão e do vinho junto com os irmãos. O tema da reflexão que trago para essa noite é a mesa como marca do ministério de Jesus. Eu peço para vocês abrirem a Bíblia, pode ser no celular, hoje a gente está online, né? Não estamos cultuando presencialmente no templo, mas estamos aqui realmente juntos, compartilhando, cultuando, glorificando ao nome do Senhor Jesus. Então eu peço para que você abra sua Bíblia aí, no livro de Lucas, capítulo 22, nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 20. Você pode abrir na sua Bíblia, pode abrir no computador, você pode abrir também no seu aplicativo, no seu celular. O importante é que você esteja atento à palavra do Senhor. Diz assim, a partir do verso 7. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascal. Então Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão e preparem a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde, Senhor, que quer que a gente a prepare, que a preparemos? Jesus lhe explicou: ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Sigam esse homem até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali façam os preparativos. E indo, acharam tudo o que Jesus lhe tinha dito e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu, lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Eles comeram e logo em seguida relata o evangelista Mateus, no capítulo 26, versículo 30, que eles, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos orar, falar com o Pai. Deus querido, Pai eterno, amado,
Senhor, a tua palavra foi semeada, Senhor. A tua palavra foi proclamada. Pedimos a ti, Senhor, que o Senhor venha dar o crescimento, Senhor, que o Senhor venha dar brotos a essas sementes lançadas. Nos colocamos diante de ti, Senhor, gratos, porque o Senhor nos reúne nessa noite, Senhor, para participar da sua mesa, para comemorar, meu Pai, a caminhada do reino de Deus nesta cidade. Somos gratos a ti, Senhor, porque o Senhor tem escolhido a cada um de nós, Senhor, para essa tarefa, para essa semeadura. Assim oramos gratos, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Se olharmos para o ministério de Jesus, poderemos perceber claramente a importância que ele dava neste modo de relacionamento social. Lembro que ele iniciou seu ministério em um casamento lá na Galileia. E aí a gente sabe que casamento com certeza tem um momento de ceia, tem um momento de sentarmos juntos, né? Não é só uma atividade, uma liturgia que se faz e ponto final. E principalmente o casamento judeu, ele eram dias de festejos, de que sentavam e comiam junto. Então, a mesa no casamento sempre foi importante para a cultura judaica. E Jesus terminou com essa passagem que a gente viu relatada em Marcos, da sua última ceia, né? A última ceia de Jesus, o último momento de relacionamento com os seus discípulos ali, né? Como ceia antes da sua crucificação. Então, desde o começo até o final do seu ministério, a ceia, o sentar para comer junto, sempre esteve presente no ministério de Jesus. Quando olho para o convívio, né, em volta da mesa, eu observo 3 impactos importantes sobre as nossas vidas. O primeiro impacto é o seguinte: sentar-se à mesa quebra barreiras, aproxima as pessoas, abre um canal de relacionamento e de comunicação. Veja como Jesus se aproximava das pessoas, inclusive fariseus e pecadores. A gente pode ver que em vários momentos Jesus senta à mesa. Lucas, no capítulo 7, no verso 36 e seguintes, apresenta o relato de Jesus à mesa com um fariseu, quando uma pecadora chega a esse lugar, a esse jantar, e unge os pés do Senhor Jesus. Foi uma oportunidade única de Jesus poder confrontar aquele fariseu em sua compreensão de fé e de amor. Jesus aproveita aquele momento da chegada daquela mulher que unge o pé dele, e ele faz uma comparação apresentando, colocando em xeque o pensamento e a estrutura de raciocínio daquele fariseu. Se Jesus não tivesse aceitado este convite para jantar, certamente ele teria perdido a oportunidade de se aproximar daquele fariseu. Quantas vezes na nossa caminhada a gente tem oportunidades de promover um momento de ceia, de estar junto, e esses momentos servem para que a gente possa levar o reino de Deus às pessoas. Um segundo impacto que vejo é ser convidado a participar da mesa nos traz a percepção do pertencimento. Além de estar próximo, né, quando sentamos juntos à mesa, despertamos esse sentimento de pertencer. Quando olhamos para uma mesa com várias pessoas, a primeira imagem que nos vem é que são um grupo de amigos ou uma família. Não há como pensar que todos são estranhos entre si naquele momento. Veja o exemplo relatado pelo evangelista Marcos. Isso está descrito lá no capítulo 2 de Marcos, dos versos 13 ao 15. Quando Mateus foi chamado ao ministério de Cristo, estavam todos os seguidores, discípulos, pecadores, sentados à mesa com Marcos, com Jesus, naquele momento, quando ele chama Levi, que é Mateus, a viver, a dar a sua vida
né, mudar o seu estilo de vida, a sua compreensão de vida, para passar a ser, a pertencer, a fazer parte do grupo que seguia o Senhor Jesus. Por fim, o último impacto é quando sentamos à mesa, nós compartilhamos. O compartilhar que eu me refiro aqui não é só o compartilhar de alimentos, mas é o compartilhar da nossa experiência existencial e de nossa fé. Por 2 vezes, Jesus ensinou os discípulos e a multidão que os cercava que devemos compartilhar com empatia, compreendendo a situação de cada um. Olha que maravilha que esses 2 momentos relatados nas multiplicações de pães e peixes, uma em Mateus 14, 13 a 21 e o outro relato, Mateus 15, 32 e 39, Jesus, após ensinar, porque ele estava ensinando aquele povo, e como era tarde, então ele se compadeceu, ele teve uma empatia com aquele povo, ele sentiu a dor daquele povo. Então ele compartilhou dos sentimentos. E por final, Jesus, depois de haver ministrado a palavra, de ter falado da fé, depois dele ter se colocado no lugar de cada uma daquelas pessoas, Jesus vem e distribui o alimento. É uma forma integral de compartilhar a caminhada e a vida. O sentar à mesa também foi uma marca evidente na vida do seu Zé, do seu José e da dona Neide. Eu lembro que sempre que eu visitava seu Zé, a conversa começava ou terminava na mesa. Era invariável, todas as vezes, ou ela começava na sala e ia para a mesa, ou ela começava no quarto e ia para a sala comer, mas sempre terminava naquele momento de sentar-se para comer. Ou era para uma prosa de final de tarde, esses momentos, né? Para falar de tantas histórias que ele contava, longas histórias que o seu José contava, ou então para tomar um bom café com bacoto. Era assim que ele costumava chamar o biscoito de polvilho. Então, quando eu chegava lá, ele falava assim, vamos tomar café e comer bacoto. E eram momentos extraordinários, onde nós podíamos contar as nossas experiências, mais ele contar as experiências dele, mas a gente podia compartilhar também da nossa fé, das nossas expectativas, das nossas esperanças no Evangelho, na Palavra de Deus. O sentar à mesa também tem sido uma marca importante dos irmãos metodistas aqui de Jundiaí. E como testemunho dessa importante marca, né, onde a gente consegue testemunhar essa marca nos irmãos, é só olhar para essa maravilhosa cozinha que vocês fizeram aí junto do salão social. Toda vez que eu estou no templo com vocês, e é sempre motivo de festa, tem sempre boas comidas, tem sempre boa conversa e uma cozinha muito bem preparada, muito bem organizada. Outras vezes pude frequentar o salão social para comemorar um aniversário, uma data importante, mas sempre com o sorriso e o abraço acolhedor dos irmãos. Sem falar das comidinhas e doces que animavam todas essas comemorações. Eu me recordo de uma das minhas primeiras idas ao templo com os irmãos, compartilhar esse modo de viver a fé, que é o sentar à mesa, que foi um evento chamado Caldo e Cultura. Eu lembro que o pastor Pedro, na época, convidou-nos para ir, eu e a Madalena. A gente não estava frequentando a igreja metodista, mas ele nos convidou a participar desse evento do Caldo e Cultura, né? Que lembrança boa eu guardo disso. Acredito que os irmãos também devem recordar de bons momentos, né? Uma atividade muito gostosa. Além de viver a comunhão da Igreja de Cristo, podíamos ainda desfrutar de uma boa comida, sempre um caldo delicioso, uma boa conversa com os irmãos e, muitas vezes,
apreciar o talento artístico, né, de alguns irmãos que declamavam poesia, tocavam instrumentos musicais. Que momentos gostosos de comunhão junto à mesa. Ao olharmos para a Santa Ceia, podemos compreendê-la como uma ação transformadora de Deus em nossas vidas. E eu vejo algumas transformações que elas trazem, que a ceia traz para as nossas vidas, né? A primeira transformação é que nos alcança, que a transformação da Santa Ceia nos alcança no momento em que nós começamos a compreender que a Santa Ceia é a presença viva e real de Jesus Cristo no meio da sua igreja. A presença aqui não é na dimensão física, corpórea, mas espiritual. Deus está presente, sempre presente na humanidade. Ele nunca esteve longe da humanidade. Ele esteve presente como Deus Pai, relatado no Antigo Testamento, na figura de Javé ou de Jeová, que formou e conduziu o seu povo. Como Jesus, Deus Filho, apresentado no Novo Testamento, que nos trouxe a graça redentora através da sua vida em obediência, morte de cruz e ressurreição. E na figura do Espírito Santo, que, conforme prometido por Jesus, está presente nos dias de hoje, nos acompanhando na caminhada do reino de Deus. Destaco como importante a manifestação de Deus em sua dimensão do amor e da sua soberania. Isso é maravilhoso, saber que Deus nos ama de tal maneira que deu o seu Filho, o único Filho, o unigênito, para morrer por nós, para nos resgatar da vida que nós vivemos, nos resgatar do pecado, da imperfeição humana. E através da sua soberania, nós somos levados a essa comunhão através do corpo e do sangue. Como é maravilhoso esse Deus, como é maravilhoso Jesus Cristo em nossa vida. A segunda transformação é o da ressignificação. Nossa, que palavra difícil, né? Através da Santa Ceia passamos a dar novo significado à vida. Assim como o pão continua sendo pão, deixa de ser apenas pão com um significado de alimento e passa a assumir o significado de corpo de Cristo. Ao participar da Santa Ceia, damos novo significado ao nosso estilo de vida, deixando de viver como o mundo vive, seguindo os seus preceitos e passando a viver segundo o reino de Deus. A transformação da Santa Ceia não é a remissão de pecados, porque essa remissão foi feita através do Senhor Jesus, mas a manifestação do novo homem, nascido do Espírito, cidadão do reino de Deus, agora como pertencente ao reino. Quando participamos da ceia, nós reafirmamos publicamente que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Esse é o sentido que a gente tem de ressignificar a nossa vida. As pessoas, quando olham para nós, elas deixam de olhar como aquele velho homem era, mas passam a olhar e dizer: este é um cristão. Mais uma transformação trazida sobre nossas vidas é a da nutrição da vida espiritual. A ceia do Senhor nutre a nossa vida espiritual. Assim como o alimento fortalece o corpo, a Santa Ceia nos fortalece a concepção de unidade e pertencimento. Somos nutridos em Jesus, fortalecemos a nossa identidade como Igreja de Cristo. A Santa Ceia é uma dádiva de Deus que, quando recebida com fé, nos sustenta e nos ajuda a perseverar. A quarta transformação é do acolhimento mediante a graça. Não por mérito ou santidade, mas somos acolhidos à ceia por nossa fé, pelo propósito em nosso coração,
confiança e esperança em Jesus Cristo. Por muitos anos eu olhava a ceia como uma forma de estar presente com retidão, sem pecados na minha vida. E quando eu não me sentia confortável, quando eu me sentia manchado pelo pecado, eu me afastava da mesa do Senhor. Que engano se afastar da mesa do Senhor. Na verdade, não é a nossa retidão que nos aproxima da mesa do Senhor, mas é a graça de Cristo que nos capacita a participar dela. Quando nós examinamos a nós mesmos, nós não procuramos os pecados que estão dentro de nós, mas nós procuramos achar a certeza, a convicção de que o Senhor Jesus é o nosso Rei e o nosso Salvador. Por isso nos sentamos à mesa, porque pertencemos a Cristo, apesar da nossa imperfeição, apesar das nossas falhas. Eu olho para mim e falo, eu não aceito viver em pecado, porque agora a minha vida está entregue em Cristo. Por último, podemos ver a inclusão como uma transformação promovida pela Santa Ceia. Através da Santa Ceia, a nossa individualidade, a nossa manifestação religiosa individual, ela não é mais manifestada individualmente, eu com Deus, mas ela é manifestada comunitariamente. Agora é o corpo de Cristo que se manifesta junto a Deus nessa ceia. Não sou eu que participo, mas somos nós. Somos transformados de indivíduos, agora transformados em corpo. Em Jesus, a comunhão da mesa é a comunhão da vida. Portanto, Jesus estava exercitando a comunhão de vida com as pessoas marginalizadas, excluídas pela sociedade e pela religião. Na comensalidade de Jesus, no sentar à mesa de Jesus, está a denúncia da sociedade injusta e excludente, mostrando que o reino de Deus, a prática é outra, justa e inclusiva, no qual todos têm acesso à mesa. O convite que a Santa Ceia nos traz é o de compartilhar a caminhada da vida, sentarmos juntos à mesa, não apenas fisicamente para alimento do corpo, mas como unidade em Cristo para vivermos o reino de Deus. Hoje, participando da Santa Ceia, estaremos desafiando a pandemia do Covid. Quando sentarmos à mesa, apesar de distantes, cumprindo o distanciamento social, estaremos proclamando que Jesus vive, que somos seus discípulos, que estamos fortalecidos pela palavra e pelo Espírito, transformado por sua graça, não mais apenas como indivíduos, mas agora como parte de um corpo. Que o Senhor Jesus nos receba em sua mesa nesta noite e que Ele possa fortalecer a nossa esperança em sua volta gloriosa. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a Igreja Metodista em Jundiaí, que Deus venha trazer bênçãos sem medidas sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Isso é o nosso desejo e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Senhor.
Amém. Que Deus os abençoe. Após esse tempo de louvor, pregação da palavra, nossa palavra também de gratidão ao nosso querido pastor Roberto, que Deus abençoe ele e toda a sua casa, a sua família e também a sua comunidade. Mande um abraço todo especial da nossa igreja a toda a sua igreja. Deus os abençoe ricamente. Agora, queridos irmãos e irmãs, quero convidá-los a partilharmos da mesa do Senhor. Onde você estiver, espero que você tenha preparado o pão, preparado o cálice. Estaremos consagrando os elementos da ceia. E logo após, estaremos todos juntos, partilhando da mesa do Senhor. Somos convidados a elevar os nossos corações, e ao Senhor os elevamos. Damos graças ao Senhor nosso Deus, porque fazê-lo é digno, é justo. Sim, verdadeiramente é digno, é justo, e de nosso estrito dever, que em todos os tempos e lugares te rendemos graças ao Senhor, Santo Pai, onipotente e eterno Deus. Portanto, louvamos e engrandecemos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus onipotente. Os céus e a terra estão cheios da tua glória, glória te seja dada, ó Senhor Altíssimo. Toda a glória seja a ti, ó Pai onipotente e Pai nosso celestial. Obediência à instituição de teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós realizamos aqui diante da tua divina majestade o memorial que teu Filho nos mandou celebrar, tendo na lembrança sua bendita paixão e morte, sua poderosa ressurreição e ascensão, rendendo-te graças de todo o coração pelos inumeráveis benefícios com que elas nos agraciam. E humildemente nós te suplicamos, ó Pai, que nos ouças com teu Filho Jesus Cristo. Conceda-nos o Espírito Santo e por tua infinita bondade, consagra os dom do pão e cálice para que, recebendo-o segundo a instituição de teu Filho, nós sejamos participantes do teu abençoado corpo e sangue para todos sempre. Soberano Deus e eterno Pai, diante de ti, da tua divina majestade, nos encontramos como igreja, como povo, como filhos teus, ó Pai. Juntos, reunidos, cada um nas suas casas, mas no mesmo espírito, ó Pai, de partilhar da tua mesa e receber de ti, que é manso e humilde de coração. Cremos que o Senhor abençoou e consagrou os elementos da ceia, e a tua igreja, teus filhos e filhas, ao partilhar da tua mesa, também sejam abençoados e consagrados em ti e na força do teu poder, ó Pai. Por isso que humildemente nos ajoelhamos diante de ti e trazemos à memória aquilo que o teu Filho nos deixou. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Amém. Obrigado a Deus por tua doce presença e por o Senhor ministrar o pão e o cálice sobre a nossa vida. Amém. A mesa está posta, Cristo ressurreto vos convida, vem cear. A ceia não é da igreja metodista, mas é do Senhor Jesus Cristo. E todo aquele que está em paz com Deus e com o seu próximo é digno da mesa do Senhor. Por isso, onde você estiver, querido irmão, minha irmã, tome do pão. Eis o pão, que representa o corpo de Cristo, que uma vez foi dado em favor de vós. Comei dele e vivei. Também diante de vós o cálice, que representa o sangue de Cristo, que uma vez foi derramado, vertido na cruz do Calvário, por mim e por ti, para a remissão dos nossos pecados, para a salvação e a vida eterna. Tomemos e vivemos e caminhemos nos passos do Mestre Jesus Cristo. Desta forma, queridos irmãos e irmãs, oremos, desejando a todos uma semana rica e abençoada, orando por aqueles que estão enfermos, acamados, por aqueles que precisam trabalhar, por aqueles que precisam trazer o pão para dentro de casa, orando por todos aqueles que diante das suas necessidades se sentem fragilizados, doloridos,
tristes e abatidos, que Deus possa honrá-los, sustentá-los, guiá-los e, sobretudo, que o Senhor tome cada um de nós pela sua mão direita e nos ajude de cada dia mais. Lembrando que após a oração teremos o nosso coral, pós-lúdio, que o culto não termina com a bênção, mas ainda temos o nosso pós-lúdio e o coral, para que você esteja preparando o teu coração e já se alimentando para a semana que se adentra. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Oremos a Deus. Soberano Deus, querido e amado Pai, eu quero agradecer a Ti por esse tempo de culto, de louvor e adoração que o Senhor nos permitiu, por esse tempo de estar na Tua presença, por esse tempo de estarmos juntos à mesa, partilhar do pão e do cálice, trazendo à memória, ó Pai querido, o nascimento, a vida, o ministério, a paixão e a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas trazer à memória também a sua ressurreição e a alegria da salvação que inunda os nossos corações, ó Pai, e nos concede vida e vida e abundância, vida eterna. Queremos apresentar diante de Ti, ó Pai, todos aqueles que estão enfermos, acamados, necessitados, diante dos problemas, das adversidades da vida, que Tu possas sustentá-los com a Tua mão direita, ó Pai, alimentá-los se assim for necessário, ó Pai querido, e dar força para que eles possam vencer cada dia seguros e confiantes em Ti, ó Pai. Que eles tomem a armadura do Senhor, o capacete da salvação, para que possa resistir ao dia mau. Vivemos dias maus, ó Pai querido, mas é a Tua doce companhia que nos traz paz, alegria e segurança ao coração. Abençoa-nos, eu te peço, ó Pai, dá-nos uma semana abençoada, abençoa o Teu povo e concede-nos da Tua bênção. Neste mês de aniversário, rendemos ações de graças a Ti, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor tem sido fiel. Continue, ó Pai, sendo gracioso para com o Seu povo, nos abençoando e nos dando da Tua paz. Que a bênção de Deus o Pai, que a comunhão do doce Espírito Santo de Deus e que a bênção de Deus o Filho seja sobre nós, seja sobre todo o Teu povo, ó Deus, espalhado sobre a face da terra, mas recaia sobre a Tua igreja reunida hoje, como chuvas de bênção, como chuvas ser o dia que chega em tempo e fora de tempo, abençoando, trazendo refrigério e paz à alma. Que assim seja hoje, ó soberano e querido Deus e amado Pai, que assim seja para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus nos abençoe. Ouçamos nosso pós-lúdio, nosso coral, nosso pós-lúdio, desejando a todos uma rica e abençoada semana. Yeah.
nossos corações, nos libertou através da verdade, cobriu-nos com seu amor. O Pai iluminou o nosso entendimento, em sua grande e perfeita vontade, Ele fez-nos para que o mundo reconheça que Jesus é o Senhor, para que a igreja cresça, proclamando seu amor. Meu irmão de coração, posso ver Jesus em você e no amor do nosso Pai. Unidos vamos caminhar e o mundo conhecerá que Cristo vive em nós, para que o mundo reconheça que Jesus é o Senhor, para que a igreja cresça, proclamando seu amor. Meu irmão de coração, posso ver Jesus em você e no amor do nosso Pai. Unidos vamos caminhar e o mundo conhecerá que Cristo vive em nós, e o mundo conhecerá que Cristo vive em nós, e o mundo conhecerá que Cristo vive em nós.